Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Ethereum, Matic Polygon, Dog the Moon, Solana, XRP e muito mais. Já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Antes de começar, quero compartilhar uma mensagem importante com vocês. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. 3 João 1,11. Obrigado, pessoal. Vamos começar o vídeo. Fala, turma! Muito bom dia. Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês, o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início a mais um panorama, dar um giro nesse mercado. Vou falar de duas moedas que vocês deixaram lá nos comentários do panorama passado. Segue a mesma coisa, tá? Se você tem interesse de ver uma moeda diferente aqui no panorama de sábado, deixe no comentário desse vídeo. Depois eu vou escolher as mais faladas ou a que tiver em melhor condição de poder trazer alguma coisa aqui para vocês de análise. E é isso, tá? Gostaria também de pedir o seu like, isso é bastante importante, não custa nada para você, para que o YouTube recomende esse canal para mais pessoas. Convidar você para participar do nosso grupo gratuito também. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E eu acho que é isso, não é? Convidar você para participar da nossa área de membros. Temos um monte de live pela semana lá. Cada live você pode pedir uma moeda da sua carteira ou do que você já tem, análise do meu ponto de vista, ajuda, etc e tal. Beleza? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar pela dominância do Bitcoin aqui hoje. Vocês aqui do YouTube aberto também já sabem que a minha expectativa da dominância é que ela fizesse esse movimento que, graças a meu bom Deus, está fazendo agora, né? Então, quando eu trouxe isso aqui para vocês, trouxe isso aqui para vocês, eu disse que a expectativa minha seria fazer isso aqui para o mercado começar a cair, né? Logo quando eu fiz a análise da dominância aqui, tendo esse processo de distribuição aqui, usando como uma métrica no mercado tradicional, ela parou bem aqui e ela começou a fazer esse movimento de queda, né? Daí eu recebi uma enxurrada de mensagem. E mudou o mercado lá do que você falou. E agora, se o mercado cair daí, né? E eu disse para todo mundo, inclusive os membros do canal, que teria que ter paciência, né? Que era só esperar. Porque só mudaria. Poderia ter mudado? Claro que poderia, tá, pessoal? Só que só mudaria se o mercado tivesse feito ao contrário. Rompesse a mínima do caixote. Por isso que eu falo para vocês que não compensa ficar olhando tempo gráfico pequeno, porque vocês vão se perder, vão ficar se matando de ansiedade dentro do mercado. Então, cá estamos. O mercado está basicamente fazendo aí, cumprindo com a expectativa, né? Acredito que vai subir um pouco mais, tá? Mas o que importa aqui não é o que a galera acha também que vai parar na onde a dominância? A dominância vai parar no 62, 53, às 9h30 da manhã do dia tal, né? A galera quer isso daí agora, né? Mas isso não existe, tá, pessoal? A expectativa do movimento em si é como o movimento faça isso aqui. Pode ser que ele suba um pouco mais do que isso aqui, pode ser que ele pare um pouco antes. O movimento, o contexto do movimento que importa, beleza? Então acredito que a gente está muito próximo da dominância derreter. Se vocês é um pouco mais antigo aqui, se você não é um pouco antigo aqui, se você é novo aqui no canal, primeiro seja bem-vindo. Lá na parte de shorts você vai ver que tem um vídeo lá que eu piquei lá que eu tinha uma expectativa lá do passado, antes do mercado chegar a essas regiões aqui da dominância, e a máxima da dominância seria o 62, 64, então nós ainda estamos dentro da expectativa do 62, 64, é onde o mercado está agora. Então, dentro dessa região, a expectativa minha é que a dominância afunde. Nesse contexto, as altcoins comecem a subir e subir forte. Ontem eu falei algo importante na live que eu deixei aberto para vocês que não são membros, né? O que deve acontecer com o mercado nessa alta, eu estou falando de uma boa alta das altcoins, uma boa alta mesmo, e aí vocês com certeza vão ouvir pela milésima vez que é o alta infinita, que agora começou, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Né? Só o ano passado teve 15 alta infinita. Tomem cuidado, porque aproveite o máximo possível do movimento, é isso que todos devem fazer,
Mas muita moeda precisa formar o que a gente chama de novos movimentos para decidir o seu futuro. Porque quando o mercado entrar numa nova correção e a gente tem uma boa chance de ir lá na frente, não dá para saber quando também, tá, pessoal? Vai ser 3 meses, 1 ano, 2 anos, não tem como saber. Mas muitas moedas, se não fizer um novo movimento bom e certo, vai pro ralo. Isso é bastante importante para ver o que vale manter na carteira no longo prazo e o que não vale manter. Beleza? Então a expectativa da dominância aqui é que ela suba um pouquinho, até porque se vocês têm se ligado no que eu venho falando para vocês aqui em relação ao Bitcoin e ao mercado, é que o Bitcoin ele rapa a mínima do mensal. E quem tem ansiedade está chegando ao fim. Por quê? Esse mensal nunca foi tão longo, né? Falta apenas 2 dias para o fechamento mensal. E qual é a expectativa disso aqui? Quem está acompanhando o panorama aí? A expectativa é que o mercado rape a mínima do mensal. E aí, o que acontece ali na dominância que eu expliquei para vocês? Dominância para cima, Bitcoin vem aqui para baixo, pegar a liquidez, dominância cai, Bitcoin começa a subir, com a dominância afundando, altcoins explodindo para cima. E aí, lucro no bolso. Certo? Isso é a minha expectativa num contexto geral aqui para vocês, das moedas que eu trago para vocês, das moedas que eu estou posicionado. Se alguém assistiu a live ontem eu expliquei para vocês, né? Baseado em umas posições bem legaisinhas da minha carteira. Bom, o Bitcoin em si, o contexto do movimento aqui é o mesmo, porém o Bitcoin ele pode acontecer um pouquinho diferente de um cenário que seria essas duas movimentações, mas não mudaria o que eu penso de subir para depois voltar. E seria que o Bitcoin vem aqui, então ele rapa a mínima aqui do 76, ele pode vir até um pouquinho menos, tá, pessoal? Até uns 72, 75 aqui, não importa. É a região, que seria isso aqui, mas rapando a mínima do mensal, que importa. Pode ser que seja mais curto, não dá para saber. O mais curto que eu falo, pode ser que ele só segure aqui no 75, 76 e suba, tá? Contexto do movimento. Porém, o Bitcoin, ele pode fazer um movimento também um pouquinho mais profundo dentro dessa movimentação, para que ele possa usar a manipulação futura. Então eu vou explicar aqui o que eu já expliquei algumas vezes, mas para que vocês prestem atenção, igual eu falei relacionado aqui ao movimento do mercado futuro, que vai ser muito importante. Por quê? Se vocês entenderem o que eu quero dizer, vocês vão ver que lá na frente o mercado vai cair de novo. E isso vai fazer que muita moeda vai para o ralo. Então é importante que você preste atenção para depois você não ficar preso ou falar que você não sabia. Beleza? Então, um movimento um pouco mais agressivo, poderia o Bitcoin voltar até nessas regiões de 56 e 55, mas o contexto do mercado também seria fazer isso aqui. Tá? Independente. Seja ele aqui no cenário 1, que eu acredito que seja o mais provável que faça, tá? Mas não quer dizer que vai. O que eu acredito que vai ser mais provável vai ser isso aqui. Mas ele poderia sim vir até um 55 para deixar uma espécie de fundo duplo e subir. Obviamente que se o mercado fizer esse movimento de fundo duplo, vai entrar a mesma história dos 60 mil lá no passado, 50 mil, que era nunca mais que ele vai perder essa base. E eu já logo adianto para vocês que isso aqui é uma armadilha. Mesmo que ele rompe o topo. Né? Vou responder de uma outra forma. Alguns panoramas atrás, teve um cara que ele comentou assim, eu até respondi isso já, mas eu vou responder de novo falando de uma forma um pouquinho diferente. Ele falou assim, ele acertou um monte de coisa, mas o Bitcoin ele errou. No começo do vídeo eu até falei lá, né, quem dera eu conseguisse acertar tudo no mercado, né, que eu não era Jesus e tal. E basicamente, também falei pra vocês que mesmo com o mercado subindo igual ele fez aqui do Bitcoin, olhando o mercado do jeito que ele foi, se eu pudesse voltar e escolher, eu gostaria que ele tivesse feito ao contrário, tocado aqui para ele fazer isso aqui. Por quê? Primeiro ponto, vocês são prova aí que o mercado tirou um monte de gente das altcoins, um monte, fez muita gente perder dinheiro no próprio Ethereum. Não teria acontecido isso se o mercado tivesse feito para baixo primeiro, porque hoje a gente provavelmente estaria subindo muito, né? E o mercado teria aberto novos alvos. Ontem, num pedaço da live que eu compartilhei com vocês, eu disse para vocês que não precisava ser muito inteligente
para entender que o alvo da estrutura do Bitcoin era 87, 109 e 110. Se vocês repararem nos vídeos antigos aqui do canal, eu sempre deixei em aberto esses alvos aqui para vocês. Por quê? É porque eu sei tudo? Não. Muito pelo contrário. Isso aqui é o alvo da estrutura. É o que o mercado está dizendo para você onde é o alvo. Aqui, ó, pivô de alta. Então, qualquer um que tem um mês de mercado sabe que o alvo é 87, 109, 110, porque é o alvo da estrutura. Então, não tem essa de acertei o topo ou... Não, é o alvo da estrutura isso aqui. É o básico do básico do básico, tá? Porém, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Quando o mercado ele paga os seus alvos da estrutura, o mercado ele precisa criar, construir um novo movimento para que futuramente ele continue a sua subida. Essa construção de movimento, ela vem através de uma captura de liquidez, tá? Se vocês repararam o que eu acabei de dizer em relação ao mercado fazer esse contexto ou isso aqui, se o mercado ele já pagou o seu alvo da estrutura, independente se ele fizesse isso aqui ou isso aqui para romper o topo, que é a expectativa dele romper, esse movimento seria um movimento apenas de manipulação. Então repare que eu acredito que o mercado vai subir, é por isso que eu estou totalmente comprado em altcoins, de novo, né, pela terceira vez. Mas, igual eu citei no começo do vídeo para vocês, que muita moeda vai ter que fazer muitos movimentos. E a gente está falando sim, pessoal, de puxadas de moedas aí de mais de 400%. Então é uma baita de uma alta que eu espero. Mas lá na frente, daí lá o longo prazo, esse movimento que tende a surgir em breve, acredito eu, ele vai ser muito decisivo para várias moedas, várias. E aí vocês podem lembrar de várias, para depois falar, ah, essa aqui não vai cair mais. Nós vamos falar da Dog Demon aqui hoje, né? Mas a gente pode falar de Pendle, a gente pode falar da MKR, a gente pode falar de 300 narrativas aqui que tinha que não ia voltar, blá blá blá, aquela história todas. História toda. Eu tô avisando vocês para vocês não cometerem o mesmo erro. Certo? Ah, o mercado pagou a estrutura. Dá para saber até onde o mercado vai parar? Não, porque isso aqui é um movimento de manipulação. Então não dá para saber até onde ele vai parar. Eu tenho um número entre a minha cabeça que seria o 125, 130 aqui do Bitcoin, 135 talvez, tá? Mas assim, é só porque eu acho legalzinho, vamos dizer, tá? Não tem nenhum parâmetro que ele possa ir ali. Ele pode passar, ele pode parar antes e por aí vai. É só um número que eu acho que seria um movimento interessante para o mercado começar a voltar. Certo? Só que aqui tem um ponto positivaço para você que gosta do Bitcoin, por exemplo. Porque se o mercado ele faz esse movimento agora, tá? E futuramente ele venha buscar essa liquidez aqui, acredito que quando ele vir buscar essa liquidez, vocês vão ter aí, de fato, o que vocês esperam do mercado. A maior alta da história, acredito eu, do Bitcoin. Certo? E para você entender também, que é um pouco mais novo, assim como aconteceu com as altcoins, que o mercado mexe com o psicológico, a ansiedade da galera, quando o Bitcoin for entregar aquele movimento que todo mundo espera, sim, ele vai trabalhar para tirar o máximo de pessoas possíveis, porque a regra do mercado é simples, para um ganhar, o outro tem que perder. Então o mercado ele não vai subir infinitamente com todo mundo comprado. Isso é ilusão, tá? Então isso aqui é o meu ponto de vista e trazendo para vocês o que eu falo na área de membros direto. Beleza? Então a expectativa é que o mercado suba, tá? Aqui os desenhos, a gente já vem falando disso. Só que o que vem depois, lá na frente, tá? Pode ser daqui 3 meses, 1 ano, 2 anos, vocês devem ficar espertos, principalmente em relação aos movimentos do mercado. Ah, nunca que vai voltar lá. Eles disseram isso do meu amigo Ethereum também. Se você não sabe, ou é novo aqui, eu aguardei bastante paciente para o Ethereum voltar a 1.800, aonde eu poderia comprar. Na verdade, eu comprei um pouco no 2.100, né? E agora eu tô aguardando aqui para comprar um pouco mais do 1.700, 730, né? Que é a mínima desse semanal. Mas eu aguardei bem paciente. E eu ouvi bastante coisa também que não voltaria, que agora foi aprovado o ETF, que o Ethereum ia passar o Bitcoin, que era todo aquele negócio, o bagulho vai. E eu paciente lá, como diz um cara no comentário aqui, ele falou: você vai ficar esperando sentado para comprar o Ethereum. Você imagina se eu tivesse ficado de pé, né? Porque demorou, né, pessoal? Vamos, ó. Mas o mercado cá voltamos.
Porque o mercado ele precisa fazer algumas espécies de movimentos, pessoal. E é um pouco complexo, mas ele precisa voltar a certas regiões. É que a grande maioria das pessoas, eles querem saber quando. E isso não tem como saber. É a mesma coisa eu for jogar no jogo da Mega Sena e falar pro cara qual que vai ser os 6 números que vai sair hoje. Aí não teria muita lógica, né? Mas cá estamos. O que, que eu penso do Ethereum aqui? Ethereum tocou na região que eu esperava para o mercado começar a subir. Como a gente tem um mensal fechando aqui daqui 2 dias, acredito que o Ethereum também vai trabalhar para pegar esse mensal, que é onde eu termino de comprar mais um pouquinho de Ethereum, na região de 1750, 1730, e aí nós deveremos subir. Então, o que, que eu penso do Ethereum de movimento? Rapa mínima do mensal, e o mercado vem a testar a região, sim, do 4.200, 4.400. E aí nós vamos ver se o mercado já vai romper o topo ou ele vai dar uma corrigidinha para depois subir. Ah, mas ele vai fazer isso aqui num candle só, pessoal? Aí é muita coisa, né? Não tem como saber se vai ser rápido, se o mercado vai ser em câmera lenta. O que importa é o contexto do mercado. Igual eu disse para vocês, a expectativa não é que a dominância suba mais um pouquinho. O mercado rapa a mínima do mensal, depois a dominância começa a afundar e o mercado começa a subir. Então é isso aqui no contexto geral, que o mercado vá subir. E acredito eu que a gente tem pouco tempo aí, né? Pouco tempo não, acho que esse começo do mês já vai dar o chance nós vamos de fato ou não aí começar a engatar uma movimentação de alta. Beleza? Então é isso que eu penso do Ethereum. Volto a falar para vocês, eu aguardei para comprar o Ethereum por muito tempo. Muito tempo. Eu até comentei com vocês, se você... às vezes eu falo a mesma coisa aqui, porque chega um monte de gente nova, tá, pessoal? A gente fez uma compra aqui, realizamos aqui, depois o mercado subiu até um pouco mais, e desde então, dessa realização, eu não tinha mais Ethereum. Então o Ethereum veio, criou a zona de manipulação, cansei aqui, mostrei até uns prints aí, né? Galera que nunca ia perder o 1.800. E depois o mercado veio. Então eu demorei bastante para me posicionar novamente no Ethereum. Aí o que mesma coisa que eu falo para vocês, não ache que o Bitcoin é diferente em relação a certos movimentos. O Ethereum, para ele fazer toda essa movimentação e de alta que eu acredito que vai acontecer, o Ethereum teve que aprisionar muita gente posicionada errado, pessoal. Para você que não sabe, aqui é a época do ETF, tá? Então o Ethereum ele teve que pressionar muita gente aqui para sair do Ethereum, comprar no lugar errado, colocar o stop no mercado de futuros abaixo desse suporte que não é um suporte, por exemplo. Tá? Então o mercado ele vai fazer isso em todas as moedas ali que tem uma estrutura para manipulação. É assim que o mercado vive, porque não tem como todo mundo comprar e todo mundo vender, porque senão a gente ficaria no 0 a 0. Beleza? Então é isso o contexto que eu penso do Ethereum. Vamos falar da nossa amiga NIR. Pessoal, aqui tem algo importante. Por quê? Eu expliquei para vocês, né? Igual ontem eu tava falando na live. Aí alguém falou assim: ah, não sei quem falou que nós estamos no profundo bear market. Vá. Nós estamos no bear market. Eu sempre disse para vocês aqui que, na minha visão, mesmo quando o mercado subiu aqui, que eu fiz a compra e realizei aqui no FVG, o mercado não estava em bull market. Eu cansei de falar isso aqui para vocês. Cansei de falar. Porque qualquer pessoa em sã consciência, igual eu usei como exemplo para vocês ontem, entender que a mínima histórica está aqui, a máxima histórica está aqui, os 50% é o preço justo, o mercado está trabalhando abaixo dos 50%, e bull market que é esse? Que trabalha abaixo dos 50%, pessoal? Está trabalhando abaixo da tabela FIPO, o preço justo é aqui, ó, dentro da estrutura. O mercado está trabalhando abaixo dessa região. É óbvio que a gente está em bear market. Se poderia considerar alguém que estaria em bull market, seria o Bitcoin. Mas existe uma grande diferença. Porque aqui é onde você tem que comprar e não aqui. Você não tem que comprar quando o mercado está acima dos 50%. Lá acima dos 50% é onde a gente procura regiões para realizações, dependendo da sua estratégia. Aqui é onde a gente monta posições de compra. Mas eu não posso jamais dizer que o mercado está em bull market se o mercado está trabalhando abaixo da metade do preço justo. Não tem sentido. Entenderam? Então, basicamente, eu venho explicando para vocês, eu explico bastante isso aqui na área de membros, que quando a gente elimina algumas zonas de manipulação que nem era do Ethereum de 50% e 61.8, eu tenho o que a gente chama de POI, aonde a gente monta um DCA de forma inteligente.
Um DCA de forma inteligente não é fazer DCI. O DCI é o quê? Compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, acabou o dinheiro. Isso é DCI. Por que você compra nos lugares do topo? Ah, porque falou que... Entende? Cada um tem a sua estratégia, mas existe, né, o que eu chamo de DCA de forma inteligente, comprar nas regiões corretas. E o mercado, por sinal, ele entrou nas regiões mais fortes de compra agora. Então, o que está em jogo que eu venho falando para vocês aqui, pessoal, é só se o mercado vai dizer que lá na frente ele vai voltar a esse patamar de preço, assim como ele já dizia que voltaria ao 2,83. Lá no passado, eu sempre deixei a região de 2,83 na linha aberta, que é onde eu compraria aqui, porque o mercado deixou isso para trás e dentro da minha visão de mercado, ele deixou essa brecha para trás. Então não é porque eu sei tudo. Muito pelo contrário. O mercado deixa algumas brechas para trás. E aqui pode acontecer de novo. Então o jogo aqui, dentro desse movimento, é saber se NIR vai tocar lá na região de 1,60, 1,85 agora, ou o mercado vai criar uma nova espécie de fundo duplo aqui, pessoal, e vai fazer isso aqui. Porque se o mercado fizer esse movimento em rosa e ele não tocar no mínimo no 1,85 na NIR, futuramente o mercado tende a voltar a essas regiões aqui. Entende a diferença? O que está em jogo? No contexto de médio prazo aqui, se a gente pode dizer assim, nada muda. O contexto de médio prazo é que o mercado faça isso aqui, ó. E NIR venha na região de 11, 12 e quem sabe no 13, 14, talvez até mais. O contexto de médio prazo é isso aqui, é pau no gato, é alta. Beleza? Não tenho o que falar. Agora o que está em jogo é se o mercado vai subir daqui para ele fazer isso aqui e depois ele voltar tudo. Ou o mercado vai dizer assim, olha, eu já fechei tudo que eu tinha para fechar aqui embaixo e eu vou subir daqui. Tá? E não necessariamente eu preciso voltar àquelas regiões de preço lá embaixo. Porém, o mercado vai precisar criar um novo movimento lá na frente. Eu já expliquei isso lá na área de membros. Beleza? Então o contexto é isso. Ah, então vale comprar NIR aqui? Você está numa região totalmente compradora. Ó, se a minha compra era um 2,83, nós estamos 2,60. É uma região compradora. Tá? Ah, e se ela for para baixo lá? Região de 1,60 é ponto de compra. Beleza? Então é isso. Os alvos lá, igual eu expliquei, o contexto do movimento geral para NIR é isso aqui, ó. Dependente se ele segura no 2,80, dependente se ele vem no 1,50, 1,60, tem até espaço para vir menos, né? Que é a última zona. É uma zona só isso aqui, tá, pessoal? Pelo mensal. Mas o contexto é isso aqui. Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Vamos falar da Link. A Link eu vou falar bem rapidinho, porque é um movimento também que eu tenho explicado em relação a isso. O que está em jogo aqui é o longo prazo. No médio prazo, né? A Link, pessoal, para você que também é bem novo e que eu acabei de explicar sobre brechas, quando o mercado subiu aqui, também tem shorts cortados, tá? Vídeos aí que eu falo disso aqui lá na frente, a expectativa do movimento. Quando o mercado fez isso aqui, a expectativa de Link sempre foi que ela voltaria ao 8,60, né? Demorou, mas o mercado veio. E o mercado foi pagar o seu alvo, o primeiro alvo. Certo? Aqui acaba-se o movimento. Acabou o movimento interno de Link. O mercado tem que construir uma nova movimentação. E aí a gente pode ter N formas de movimento aqui de manipulação. Não expliquei para vocês do Bitcoin capturar a liquidez? O mercado é isso. Então aqui, igual eu acabei de falar de voltar no futuro, por exemplo, Link pode deixar um fundo aqui, que seria um fundo duplo, ou um pouquinho mais para baixo, independente, né? Se ela suba daqui e faz isso aqui, ou se ela vem um pouco mais para baixo, mas ela não perde o 8,60. E faz isso aqui deixando basicamente ali o fundo duplo. E ela sobe até a região do 32, 34, talvez até mais um pouco. Se o mercado faz isso aqui, deixando toda essa liquidez para trás, o mercado está dizendo para você que existe uma altíssima probabilidade de no futuro o mercado voltar tudo de novo e voltar a essas regiões de preço. Isso é claro, se o mercado deixar isso aqui. Entendeu? Por quê? Pode ser que o mercado venha um pouco mais para baixo e a Link já toque na região de 6, 7.
aí o mercado estaria habilitado para subir. E não necessariamente, a não ser que crie um novo movimento, o mercado precisaria voltar a esses patamares de preço. Mas o contexto de subir é o mesmo. Mesmo que o mercado toque aqui e faça isso, é isso aqui. Deu para entender? O que está em jogo não é o médio prazo. O que está em jogo é o longo prazo do mercado. E é por isso que eu disse para vocês que esse longo prazo vai decidir o futuro de muitas moedas. E vocês têm que ficarem espertos. Porque se o mercado fizer isso aqui, a volta do mercado, muitas moedas vão para o ralo. Eu estou falando, eu volto a falar, lá na frente. Mas eu estou dando um aviso ou um conselho para vocês não cometerem o mesmo erro. Beleza? XRP. Bom, XRP fazendo mais ou menos o que já era de se esperar, né? Como vocês podem ver, o desenho tá aí na tela. Não fiz isso daí, tem desde alguns panoramas aí já. A expectativa é que ela venha abaixo de 1,90, mas a expectativa é que ela se mantenha dentro dessas regiões de 1,70, 1,77, 1,60. Mas não acredito muito que ela vai ficar muito abaixo de 1,77, não. Acredito que ela venha abaixo de 1,90, mas ela crie esse fundo como um suporte e suba para romper o topo. Então, o contexto do mercado na XRP seria mais ou menos isso aqui. Tá? E é isso que eu falo para vocês. A minha posição no XRP é lá embaixo, já é bem antiga. Acho que todo mundo do YouTube sabe, né? Quando ninguém acreditava nela e por aí vai. Se o mercado fizer isso aqui, de fato, ele deveria, pessoal, colocar um fechamento semanal acima de 4,20. Pode ser 4,50, 4,30, mas tem que ser acima de 4,20. Para que o mercado crie uma estrutura futura em XRP. E aí, lembra que eu falei para vocês a história do alvo? Essa região que o mercado deixou para trás, deixaria no caso, né? Porque não acabou o movimento ainda. O mercado voltaria, pegaria essa liquidez e aí sim o mercado engatasse uma nova movimentação, uma criação de movimento. Então, a minha posição de XRP já foi realizada uma boa parte, se o mercado, estou falando do meu, tá, pessoal? Eu não compro XRP aí, mesmo com a expectativa de subir. Primeiro porque eu tenho uma posição muito boa de XRP, que eu já peguei um baita lucro. Segundo que eu pioraria o meu preço médio e não vale a pena o risco, tá? Então, se o mercado fizer isso aqui, quando o mercado tocar, caso ele faça, eu colocar um fechamento acima de 4,20, eu pretendo realizar toda a minha posição XRP. Certo? E aí eu vou olhar, analisar se vale a pena eu recomprar ela lá na frente quando o mercado fizer esse movimento. Isso é claro. Eu estou colocando em pauta o mercado deixar esse fundo. Por isso que é importante o que o mercado está fazendo agora. Porque se ela deixar de fato esse fundo como um fake suporte, isso aqui está em cima da região de manipulação, os 50%, ó. Isso aqui é uma região de manipulação. Até o 1,52 é uma região de manipulação. É que eu não acredito que o mercado vá até lá embaixo. Pode ser que vá, mas eu não acredito, porque senão estragaria um pouco do contexto que eu penso. Eu acredito que o mercado tem que criar esse suporte para todo mundo falar para você que é um suporte que não vai perder mais essa região. E de fato, eu acredito que se fizer isso, nós temos a chance de romper. Só que para futuramente voltar. Beleza? É isso que eu penso. Agora, o mercado anulou isso daí, aí tem que sentar aqui e ver o que mudou, o que não mudou. Minha amiga Solana, vamos lá. Solana ainda está dentro daquela movimentação. Todo mundo acompanha aqui quando ela estava aqui em cima. O alvo era o 300, né? Então, da região de 300, ela foi até lá na região de 2,95, quase 96. Pagando ali basicamente a região do seu primeiro alvo. Mas aqui a gente tem um contexto. Então, se a gente lembrar um pouquinho o que eu falava para vocês, e o que azedaria aqui é se ela colocasse um fechamento abaixo do 1,55. O que não ocorreu. Né, que eu já expliquei para vocês por quê. Mas ela está abaixo do 1,55, ela está trabalhando 125. O que importa é o fechamento. Ó, o mercado não quebra a estrutura para baixo, tá? Então eu acredito que Solana venha testar essa região de 100, 97, 98 para também romper esse topo, meio parecido com a XRP, que basicamente seria isso aqui, né? Vem aqui, pegou a liquidez, faz esse toque de order block para romper o topo e aí buscar a região de 330, quem sabe um 430.
Porém, a mesma coisa que eu expliquei da XRP. Caso isso aconteça, isso aqui vai virar um fundo duplo. Caso isso aconteça. Se o mercado deixar esse fundo duplo e ele romper esse topo, ele vai formar um boss, dando continuidade ao movimento e dizendo para você que lá na frente, lá no longo prazo, a Solana pode ser uma excelente aposta. Porém, ela deve engatar o seu processo de mitigação após ela pagar os seus alvos e sim, ela trabalhar para buscar toda essa liquidez para ela criar um novo movimento. Entenderam? Então, basicamente é isso daí. Claro, se ela segurar dentro dessa região. Fechou? Agora vamos falar de uma moedinha do meme coin. Eu cansei de falar na área de membros. Eu falei, pessoal, toma cuidado com essa meme coin, porque ela vai voltar. Olha onde estamos. Pepe. Agora, pessoal, eu sempre explico na área de membros que meme coin, você tem que tratar com meme coin. E o que eu quero dizer com isso? Para você não colocar um caminhão de dinheiro, porque o seu risco é muito mais elevado do que uma moeda grande, por exemplo. Não tenha dúvida disso. A anulação de movimento é muito mais fácil manipular em meme coin do que no Bitcoin, por exemplo. Né? Meio tranquilo de entender isso. A Pepe, ela tá um pouquinho longe ainda da base. Então, ó, para vocês verem como eu acredito que o mercado ainda vai dar uma quedinha, né? Eu acredito que Pepe, ela tem uma boa chance de vir testar essa região. Ela tem uma boa chance de vir testar essa região do 0032 aqui, pessoal. E fazer basicamente esse movimento que eu espero aqui para ela testar a região lá de cima, que é a região do order block, como alvo, a região do 00019, 0020. Então a expectativa seria que Pepe fizesse isso aqui. Certo? Claro que o mercado pode fazer alguma espécie de manipulação. Claro, por exemplo, ela sobe daqui, faz isso aqui. Se o mercado... Deixa eu desenhar em rosa para ficar mais claro, né? O mercado faz isso aqui e sobe daqui de onde ela tá, desenhei em azul ainda, falei errado. E sobe aqui em azul, o mercado tá dizendo para você que ele vai voltar de novo. Então você tem que ficar esperto comprei Pepe aqui, ó. Aqui, na minha visão, totalmente errado. Você tá comprando numa zona de manipulação. Não acabei de falar para vocês o movimento da XRP e da Solana? Repare, o mercado veio aqui, quebra a sua estrutura, segura no 50% e faz um pivô alto. Quer apostar que é no 50%? Sem eu passar a minha FIBO? Vamos passar. Olha lá que coisa. Nossa, pois é, 50% e 61,8, olha a região. É a mesma coisa, porque o mercado nesse sentido, ele faz 90% a mesma coisa. Ele coloca um pivô, quebra a estrutura, volta a testar fingindo que é um suporte. Repare o tanto que Pepe subiu e o que eu tô falando para vocês de XRP e Solana. Olha lá o tanto que subiu. Certo? Para depois o mercado vir para tirar. Aqui, pessoal, pode ser a criação de um novo movimento, igual eu falei. Se ela sobe daqui, ela tá te dando uma chance ainda de sair para recomprar mais barato. Só que aí a expectativa é que faça o contrário. Vem aqui, toque aqui, aí sim venha tocar na região do 0,19 e aí a gente vai ver se ela dá uma recuada para romper o topo ou se tem força para isso. Mas seria basicamente essa expectativa de movimento. Sempre disse pra galera lá que a expectativa seria que voltasse dentro dessa região. Bom, vou falar da Dog e depois vou falar da Polygon para finalizar. A Dog Demon, pessoal, para que você que é novo aqui no canal, ela era uma meme coin aí e ela era muito bem falada por aí, que, vixe, que era só comprar, aquela baboseira inteira que acho que até vocês do próprio YouTube já tá cansado de ouvir por aí, né? Ou deveria, pelo menos. Isso aqui é um recorte, e já avisando, não é uma recomendação de compra, tá? Porque tudo precisa de um contexto para comprar, dentro de um gerenciamento de carteira e por aí vai. Mas eu deixei aqui para vocês terem base que essa compra de PEP, ela foi enviada no dia 7 de setembro. Olha o ponto de compra, 001502. Por isso que eu falo para vocês que o mercado ele precisa ter paciência. Vamos colocar aqui, ó, 001502. Ó, olha lá, 001502, a mínima, por enquanto. Vai renovar isso aqui, deve renovar. O ideal dessa compra, o certo, seria aqui, ó, região do 0,0001142. Lembre-se, isso aqui não é uma recomendação de compra, porque eu já expliquei sobre a compra
da DOG na área de membros, beleza? Então precisa ter um contexto aqui para entender isso aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando o mercado faz algumas espécies de manipulação, igual aqui expliquei para vocês da XRP, igual eu acabei de explicar da PEP, da Solana, o mercado, ó, mesma coisa, faz uma movimentação, deixa um fake suporte e vai tentar romper o topo. Nesse caso ele não conseguiu. Poderia ter rompido? Sim. Mas o ponto de compra e a estrutura, a ativação do movimento, está aqui e não aqui. A compra. Entende? Porque o mercado ele precisa arrancar o máximo de pessoas possíveis para depois o mercado sim mostrar se ele quer fazer a movimentação. Então, a expectativa sempre foi que Dog the Moon, para quem pergunta dela, voltaria a essas regiões. E cá estamos. E agora? Agora, a expectativa é que ela renove esse fundinho. Talvez ela venha até essa região do 0012 aqui. E ela dê continuidade a esse movimento de alta, tá? Pode ser um... Ah, eu queria comprar Dog, mas eu queria uma entrada de confirmação. O que você poderia esperar? Tá vendo que aqui agora é um topinho. Você poderia aguardar. Deixa eu até olhar o mensal dela aqui. Você poderia, para ter uma segurança, vem aqui, rapa a mínima, vem até no 11,12, o mercado forma um choque, você tem uma entrada de confirmação. Aí você tem uma boa probabilidade dela subir. Caso ela suba de dentro dessas regiões, o primeiro alvo que ela tem é o 0,65. Então a expectativa é que ela saia de dentro dessa movimentação do 0,11, 0,12 e ela venha até a região do 0,65 aqui, pelo menos. Ah, mas se você falou que ela pode ir lá no 0,12, por que você compra no 0,15? Porque a gente sempre compra antes e vende um pouco antes para que garanta que a ordem entre. Porque muitas vezes toca só no comecinho e sobe, ou passa um pouco, né? Ou pare antes do alvo, quer dizer. Por exemplo, já pensou se ela tivesse tocado aqui igual ela tocou no 15,02 e subido daqui? E aí eu deixei a compra no 0,12? Puta, eu ia ficar puto da vida, né? Então, basicamente por isso, beleza? Mas então a expectativa é que faça isso, tá, pessoal? Vamos falar da Polygon. Tchan, 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 tchan. Pessoal, a Polygon é o seguinte. Não é todo panorama que eu tenho que ficar trazendo todas as moedas aqui. Porque eu tento trazer as coisas para vocês de moedas que estão muito mais bem desenhadas. Vamos dizer assim. E não quer dizer que eu saí da moeda ou que eu não falo dela durante a semana na área de membros. Na área de membros, toda semana alguém pede Polygon lá, pelo menos. Então, direto a gente tá falando de Polygon, ou a gente tá falando da MKR, que a galera sumiu um pouco, né? Mas várias moedas que a galera tem. Então, cada live a galera pode pedir uma moeda lá, tá? A Polygon é o seguinte. Nós ainda temos aquele caixote gigante. E sim, eu ainda tenho minha posição em Polygon, tá? Porém, nós tínhamos uma expectativa, por isso que eu falo para vocês que nós podemos ter um monte de expectativa no mercado. Nós podemos ter, vamos ter expectativa que o Bitcoin vai a 500 mil dólares. Tá bom, mas você tem que ter uma expectativa que ele vai lá, mas você tem que ter uma estratégia para você poder comprar mais barato. Se der errado, o que você vai fazer? Ter um plano, né? Quando a Polygon fez esse movimento de captura de liquidez aqui embaixo, a gente teve, na verdade, a expectativa dela fazer isso aqui, faz isso aqui, quebra a estrutura para voltar e depois ela fazer isso aqui. Todo mundo lembra disso. Mas, para isso, o mercado precisava quebrar o choque, formar um choque acima do 0,80, o que não ocorreu. Então, obviamente, que o mercado não fez o que a gente esperava, ele não quebrou a estrutura. Quando o mercado não ativa ou ele não quebra essa estrutura em formato de pivô, obviamente que eu já não tenho mais um fundo forte. Porque não teve força para a mudança de característica desse movimento. Ó, o mercado ele vem, para vocês entenderem, não um pivô de baixa. O mercado só se movimenta entre pivô de alta e pivô de baixa. Ele não se movimenta de outra forma. Então o choque ele ocorre dessa forma. Se aqui fizesse uma mudança de característica. Não ocorreu. Mas tudo tem seu lado positivo, não é não? Quando o mercado não captura sua liquidez, isso é muito mais positivo do que quando o mercado captura e afunda. Porque o mercado vai usar dessa resistência que vocês conhecem como um ponto de combustível. Quando o mercado, a galera que coloca o stop aqui, por exemplo, no mercado de futuros, quando o mercado passa dessa região, esses stops vão virar contratos de compra. Então vai ajudar a impulsionar o mercado para cima. Fechou?
Polygon, nós temos um FVG lá na região de 0,11, 0,12. Vale a pena comprar mais Polygon? Aí que tá o detalhe. Não. Ah, mas você tá falando que ela pode subir. Mas aqui a gente tá basicamente, se ficar comprando, a gente tá tentando adivinhar o fundo. O mercado, ele precisa criar o movimento e ele precisa mostrar pra gente que ele tem a intenção de subir. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo desse vídeo que muitas moedas vão decidir o futuro dela. Se vale a pena manter ela lá na frente. Eu não estou falando daqui a um mês. Se lá na frente vale a pena manter ela na carteira. Isso inclui Polygon, isso inclui NIR, isso inclui basicamente todas as moedas do mercado. A Polygon em si, a mesma coisa. Ela vai precisar. Vamos ver se ela vem agora no 11,12 e sobe daqui. Tá? Que seria basicamente esse movimento aqui. Toca no FG e sobe. Ou ela vai deixar isso para o futuro, não dá para saber. Mas o que conta aqui é que ela partir de dentro dessa região, ela como anulou e colocou aqui a galera na compra, tira o comprado e volte a subir. Aí sim formando aquele choque. Só que essa pernada, que eu vou continuar ela em rosa para vocês entenderem, aqui de Polygon, vai decidir o futuro dela, pessoal. Quanto maior e mais forte ela for, mais ela vai mostrar interesse no longo prazo pra gente. Então essa pernada de Polygon, que tende a acontecer também, vai ser importantíssima. Então se fosse para vocês me perguntarem, aonde que você acha que seria um ponto legal para ela ir nessa movimentação que você espera de alta? Na região de 1,50 a 1,60. Claro que deve ter enroscos aí pelo caminho, que é a região de $1. Talvez aqui nessa região de 1,40, né? Mas se ela fizesse essa pernada forte aqui para cima, seria um ponto bastante positivo para a gente. Por quê? Porque o mercado estaria voltando a trabalhar dentro do caixote da possível de acumulação. Então, da possível acumulação. E quando o mercado fizer isso aqui, a gente tem possibilidade de dar continuação ao movimento macro. Mas isso, a Polygon, no caso, precisa mostrar pra gente. Igual eu falo direto na área de membros. Não adianta ficar comprando moedas que tá caindo. Só pra gente finalizar. Vamos colocar a Lina lá. Eu sempre disse, eu não sei por que alguém passou para vocês a compra dessa moeda. Porque a quantidade de pessoa que tá comprado, alguém passou. Tá? Não tem sentido ter uma compra nessa moeda. Por quê? A moeda, primeiro ponto, não que você não possa comprar, mas você entender que isso aqui é uma tendência gigante de baixa. Certo? Então você está contra o movimento principal. Isso não quer dizer que ela não possa subir. Mas para isso você precisa de um ponto de compra estratégico. Para você tentar aproveitar essa manipulação dela de subida. Então você já está contra o movimento principal. A sua probabilidade diminui bastante. Se o movimento se forma através apenas de pivô e pivô de alta e pivô de baixa, eu preciso de um choque se eu estou vindo numa tendência de baixa. Ó. Aonde o mercado não consegue quebrar. Olha esse pavio. O mercado está mostrando para você que ele não tem força compradora, apenas manipulando. Ó, o mercado joga para cima, derrete, joga para cima, derrete, joga para cima, derrete. Obviamente que isso aqui não é um suporte. E é a mesma coisa da Polygon. Se você fica comprando numa região dessa, você está tentando adivinhar o que o mercado vai fazer no futuro. Eu lembro que alguém pediu na época lá na área de membros, essa moeda eu falei, olha, toma cuidado, porque isso aqui é um fundo falso. Olha o tanto de liquidez. Aí o mercado veio pegar. Isso não impede do mercado começar a criar um novo movimento aqui. Mas aí se ele fizer isso, você tem um ponto para comprar. Mas enquanto o mercado não dá esse sinal, você não tem por que comprar. Aí, pessoal, entra a questão que eu falo. Ah, mas tá barato. Barato para quem? Porque o cara que comprou aqui, ó, ele achou que tava barato. Olha o rompimento da mínima lá, ó. Ele comprou aqui porque ele achou que tava barato. Aí aqui ele teve que comprar, 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 tá comprando até agora. Espera o mercado mostrar para você o movimento. Lembra que eu falei? A gente pode ter diversas expectativas da movimentação. A gente pode, igual ali da Polygon, a gente não teve a expectativa do mercado fazer a quebra de estrutura aqui, mas nós não tomamos decisão se o mercado não confirma a expectativa. Agora a gente não tem uma nova expectativa do mercado fazer isso aqui? É muito mais fácil esperar o mercado fazer isso aqui. Ou ele fazer o que eu falei ali, sair de um canudo pra cima aí. Lá na região de 1,50, 1,60. Na volta aumentar a posição ou realizar. Por isso que eu falo que o mercado é dia a dia, né?
do que ficar caçando fundo. Beleza? Então é isso. Espero que o meu ponto de vista do mercado possa ajudar você de alguma forma, trazendo a minha visão do mercado, minha sinceridade olhando o mercado, tá? E é isso. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!